noite. Vamos começar a aula hoje. Eu avisei sobre o EVA, que eu atualizei, tem perguntas lá, mas são 50 e tantas perguntas relativas às diversas matérias que a gente já viu e vai ver. Então, algumas vocês não vão conseguir responder. Espera ter a aula ou pesquisa e já tenta responder lendo o livro da referência ou entrando na internet e tal, né? Se conseguir pesquisar e responder antes, melhor, que quando eu der a aula, vocês podem tirar dúvidas. Se não conseguir, aí depois da aula tenta responder, ok? Nós paramos na aula passada falando sobre o Maslow, a hierarquia de necessidades do Maslow. E nós vimos que o Maslow, ele pensou em hierarquia de necessidades, só que depois, com o tempo, perdeu espaço o conceito de hierarquia e prevaleceu o conceito de que as necessidades são coexistentes, né? Então, eu apresentei um exemplo aí de um universitário no primeiro ano, de um trabalhador sem qualificação e de um aposentado. E por que a gente coexiste com essas necessidades? Porque imagina só, aquele universitário ali, ele está numa situação em que ele está mais propenso a ter necessidades sociais e de autoestima do que necessidades primárias, fisiológicas de segurança. Porém, eu estava dando essa aula já 2 vezes na universidade, uma no curso de Relações Públicas e uma no curso de Engenharia de Alimentos, e quando eu falei isso que eu vou falar agora, 2 alunas, uma em cada curso, falou, eu estou nessa situação. Então, eu, hipoteticamente, eu falei o seguinte, vocês não têm necessidades de alimentação e de segurança com relação ao futuro, porque de alguma forma a sua família te dá essa sustentação. E eu comentei que, eventualmente, vamos supor que um pai perde o emprego. E aí ele que era o provedor da casa, e de repente você não tem mais dinheiro para pagar a faculdade. E aí você precisa trabalhar, né? E eu falei sobre isso, e uma aluna de Relações Públicas falou, professor, aconteceu comigo, meu pai morreu. Meu pai tinha loja, minha mãe não sabia nada da loja, meus irmãos são menores, e de repente meu pai morreu. E minha mãe não sabia nada, eu tive que aprender, e eu fui cuidar da loja. Então, e de repente, eu passei a ter a preocupação de alimentação e de segurança que meu pai tinha antes. Então, eu mudei totalmente minhas necessidades sociais. Eu passei a ter uma curva bem próxima aí a do trabalhador sem qualificação. Porque eu fui trabalhar numa atividade que eu desconhecia, fiquei na mão das pessoas, né? E não tinha mais a preocupação de participar de grupo, até porque eu não tinha tempo para isso, e nem autoestima. Eu tinha que ganhar dinheiro para sustentar a minha família, porque passei a ter essa necessidade. A outra aluna da Engenharia de Alimentos falou, professor, eu estudava na Federal Fluminense, na Rural Fluminense, né? Que fica ali em Seropédica, Santa Cruz, na entrada do Rio de Janeiro. Fazia engenharia de alimentos lá, morava num apartamento, fazia festas com meus amigos. Meu pai tinha transporte de leite. Ele tinha caminhões que buscavam leite nas fazendas para a cooperativa. Ele morreu.
Minha mãe não sabia tocar nada disso, eu passei a ter que administrar a atividade do meu pai. Tive que trancar a matrícula lá na Rural Fluminense e transferir para Taubaté, né? Eu sou de Pinda, tal. Então, mudou minha vida. Hoje eu tenho que administrar lá os 3 ou 4 caminhões que meu pai tinha, os motoristas de caminhão, tem funcionário hoje, tenho que me relacionar tanto com os fazendeiros como com a cooperativa para buscar, para negociar a busca do leite e assim por diante. E ao contrário também acontece. Então, por exemplo, aquele trabalhador sem qualificação, né, que está preocupado em o que ele vai comer hoje e se vai ter comida amanhã, né? Necessidade fisiológica e segurança. Só que ele vai e faz uma fezinha, né? Aposta lá na Mega Sena, que estava acumulada, só um minutinho. Acumulada em 50 milhões, certo? E ganha. E ele ganhou na Mega Sena. Pô, não precisa ganhar 50 milhões, mas só fazendo um paralelo que ontem teve uma premiação lá de 50 milhões, 56 para ser mais. Então, de repente, aquele cara que estava preocupado se ia ter o que comer amanhã ou não, de repente não tem mais essa preocupação. Ele tem dinheiro para comer o que ele quiser pro resto da vida. Aí, de repente, ele não se preocupava com o vizinho, com o amigo, com o parente, de repente ele começa a fazer festa, começa a participar de grupo, começa a viajar e tal, mudou totalmente a curva dele. Então, tanto a curva pode ir do estudante para o trabalhador sem qualificação, como ele pode ir do trabalhador sem qualificação para o rico, que vai estar mais preocupado em sociais, estima e autorrealização do que com as necessidades básicas. Então, por que isso é importante para o marketing? Porque se as necessidades estão associadas a essas características, então quer dizer que as necessidades, elas existem. O que o marketing faz é identificar quais são as necessidades que estão mais fortes para cada grupo de pessoas e desenvolver produtos e serviços que satisfaçam essas necessidades. E crie estímulos para que as pessoas desejem aquele produto, dizendo para ele, ó, sabe aquela necessidade que você tem de se comunicar com as outras pessoas, tal? Então, eu tenho um aparelho de telefone aqui, ó, que você comunica, que você tira foto, que você grava música, que você faz o diabo com ele. E crio aquele apelo desse é melhor do que esse para a pessoa ficar sempre desejando um aparelho mais atual, mais recente. E isso acaba criando essa dependência dos consumidores em estar querendo sempre o produto de melhor qualidade intrínseca, né? Produto mais atual e, consequentemente, paga mais caro por isso. Tá? Então, o Maslow, com essas 5 necessidades aí, ele mostra que toda necessidade que nós temos está aí, ó. Ela vai estar mais evidente ou menos, dependendo da minha situação econômica, cultural, familiar e assim por diante. Então, vamos supor aqui o estudante universitário de novo, sem preocupações com alimentação e segurança, porque mora com os pais. Aí, mudou essa realidade. Antes, todo ano, tinha 1 ou 2 grávidos aí durante o curso. Levava o diploma para casa antes de terminar o curso, né? Hoje diminuiu bastante, as pessoas estão mais comedidas. Mas já teve época de ter muitos filhos no curso de comunicação.
E imagina, eu não estava preocupado com isso, com comer, segurança. Eu morava na casa dos meus pais. De repente, uma gravidez inesperada. Agora, o dinheiro que eu tiver disponível, se eu não tiver nada, eu vou ter que decidir se eu continuo estudando, meu pai vai me sustentar ainda assim, ou se eu vou parar, ou se eu vou trabalhar para me sustentar, o que vai acontecer. Então, muda tudo em termos de necessidades, né? A partir do terceiro ano, sexto semestre, sétimo, vocês vão notar que vai ter mudanças também na sala de aula. Por quê? Porque vai chegando próximo do final do curso, então é natural que os pais preparem os filhos para, quando terminar a faculdade, seguirem seus próprios destinos, né? O pai espera que o filho seja vencedor e, quando se formar, ele vai ter seu emprego, vai casar, vai morar sozinho, vai viajar e tal. É assim que o pai pensa na cabeça dele. E vão começar a surgir os namoros também. Então, vocês vão ver aparecer mais alianças nos dedos de cada um de vocês aí. Vão ficar mais preocupados em consolidar o processo. Qual é o processo? Eu estudo e, quando vai chegando perto do final do curso, eu já tenho que ter algum estágio, já tenho que estar trabalhando. Para quê? Porque a hora que acabar o curso eu tenho que ter emprego. E aí aquelas preocupações de o dinheiro que eu tiver disponível é para ir em festa, é para comprar roupa, é para sei lá o quê, começa a ficar uma preocupação do dinheiro que eu tiver disponível, eu tenho que começar a pensar o que fazer com ele, para, por exemplo, se eu estou namorando, para começar a pensar em como é que eu vou casar, com o que eu vou sustentar a família. Se eu tiver com o pensamento de sair de casa, eu já tenho que começar a pensar de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar aluguel, para pagar minhas despesas. Então, nota, à medida que vai chegando perto do final do curso, aquela preocupação inexistente no começo, que era como eu vou sobreviver, passa a ser predominante. Então, muda a curva também. Então, nossa curva de necessidades, ela varia com o tempo. Tudo bem? Então, isso é importante a gente ter em mente para saber que todos nós temos necessidades associadas à nossa situação de momento. Situação familiar, de emprego, de desemprego. Imagine com a pandemia. Segundo hoje eu vi no jornal, 10 milhões de pessoas perderam emprego. Né? 10 milhões, porque as empresas não têm como pagar, muitas empresas fecharam e tal, a pessoa perdeu o emprego. Pô, ela tinha um emprego, ela conseguia levar o que comer para casa, ela tinha segurança de vou receber o mês que vem, que eu trabalho. De repente, perdeu o emprego. Tudo que tinha disponível, guarda para tentar prolongar a vida, prolongar a alimentação. Esquece o resto. Não tem mais festa, não viaja mais, até porque não pode. Corta supérfluo e vão privilegiar as necessidades fisiológicas. Tá? Então, completando esse conceito Maslow aí, que influencia diretamente todos os conceitos de marketing. Tá? Então, continuando, vamos voltar lá. Vamos agora voltar para o slide que nós paramos. Então, nós tínhamos visto. Se tiver dúvida, anota aí. Daqui a pouco eu abro para fazer perguntas, daí fala sobre o Maslow também. Então, a gente tinha visto que o mercado é o local onde ocorrem trocas, e a gente viu que o mercado consumidor, além do mercado consumidor, nós temos os mercados organizacionais, que é o produtor, revendedor, governamental, e temos o macro mercado, que é o internacional. Falamos um pouquinho do mercado consumidor, e aí falamos do
objeto do mercado consumidor, com a classificação de bens duráveis, não duráveis e serviços, e bens de conveniência comparáveis e de uso especial. E paramos aqui. Objetivos visados pelos compradores de bens de consumo. Então, aqui, o que acontece? Qual é o objetivo que eu tenho? Eu quero responder a pergunta: por que aquele consumidor compra aquele produto? Se a primeira aqui, objetos, era o que o mercado deseja, o que o consumidor deseja, aqui é por que ele compra aquilo. Então, eu preciso saber por que ele compra, porque se eu souber, eu posso direcionar minhas ações para isso. Só que no mercado consumidor, não existe uma razão só para ele querer comprar alguma coisa. Existem várias. Ou, pelo menos, existem modelos que tentam explicar a razão do consumo. Então, os modelos aí são 5 determinantes, os que os pesquisadores listaram, que é o modelo de aprendizagem, o psicanalítico, o sociológico, o econômico e o modelo de hierarquia de necessidades, que tem a ver com o que a gente acabou de ver sobre a teoria do Maslow. De impulso, estímulos, sugestões e reações e esforço. Vamos entender isso. O que é a aprendizagem? É aquilo que vai nos moldando para tomar decisões. Então, aqui o que é? O impulso. Nós temos impulsos primários, que é, eu tenho fome, então eu tenho que comprar alguma coisa para comer. Tenho sede, sexo, fuga de dor, não quero sentir dor. E tem os impulsos aprendidos, que são aqueles que nós adquirimos. Então, por exemplo, medo é um impulso adquirido. Culpa é outro. Orgulho é outro impulso adquirido. Então, eu tenho 2 classificações: o impulso primário e os impulsos adquiridos. Ok? O impulso, então, é um forte estímulo interno que leva a uma ação. Então, eu vou comprar alguma coisa por impulso. O que aconteceu? Internamente, eu tive um forte estímulo para isso. Então, olha só, uma pessoa pode tomar um refresco para satisfazer sua sede ou comer um bombom para satisfazer a fome. Agora, por que refresco? Por que bombom? Então, nós temos uma reação a um estímulo que leva a uma sugestão. Então eu tenho uma reação que é, eu sei porque está na hora de eu comer alguma coisa. Está no café, ou está no almoço, ou está no café da tarde, ou é à noite. Eu tenho que comer alguma coisa. Isso me leva a ter um estímulo que sugestiona para mim que eu tenho necessidade de comer alguma coisa e essa necessidade me leva ao impulso. Então, essas palavras em realce aí, elas trabalham em conjunto quando eu penso no modelo de aprendizagem. Então, eu tenho uma necessidade, eu vou reagir em relação a essa necessidade, vai me dar um estímulo, meu cérebro vai sugerir alguma coisa que leva ao impulso. E olha que legal, ao satisfazer a sede com o refresco, a pessoa está sugestionada pela hora do dia, o custo daquele refresco e a disponibilidade das diferentes bebidas que eu tenho disponível para escolher. Agora, o legal é o seguinte, que se a reação foi compensadora, se aquela reação que eu tomei
motivada pelo estímulo, pelo impulso, pela sugestão, se ela for compensadora, meu cérebro vai guardar um reforço de que foi um bom resultado que eu tive por ter praticado aquela ação. Então, olha só, uma coisa vai puxando a outra e a aprendizagem vai fazendo que, com o tempo, eu tome atitudes que me deram satisfação, que não me causaram problemas, que não afetaram a minha vida, certo? Então, tudo começa com impulso, que eles podem ser primários ou apreendidos. Esse impulso me leva a uma reação motivada por estímulos, que, por exemplo, uma propaganda pode ser um estímulo. Né? Eu tive um impulso de fome. Aí eu vi uma propaganda do McDonald's. Aquela propaganda me sugestiona o seguinte, ó, tá com fome? Compra o McDonald's, que ele é rápido, você chega lá e é atendido rapidamente, e ele tem aquela configuração sempre porque ele é padrão. Esse conjunto me leva à reação de ir lá e comprar no McDonald's. E se eu comi e fiquei satisfeito com o preço que eu paguei, com as outras opções que eu tinha disponível, vou ter reforçado para mim um estímulo novo para toda vez que eu tiver um impulso de ter fome, eu vou estar pensando em comprar um McDonald's. Tá? Então, o modelo de aprendizagem é esse, em que o meu impulso me leva, influenciado pelos estímulos e por sugestões, a ter uma reação. A reação que me dá prazer é reforçada para eu repetir outras vezes. A reação que não me deu prazer me faz descartar aquela experiência. Tudo bem? Nós vivemos isso constantemente. Só que nem todo mundo e nem todo produto é adquirido pelo modelo de aprendizagem. Então, outro modelo que existe é o modelo psicanalítico. O que ele define? Define que as necessidades do homem, das pessoas, operam em vários níveis de consciência, que não são observadas ou percebidas e que só podem ser identificadas por meio de métodos especiais de sondagem. O que é isso? Pesquisa. Elas não são simples. E aí é citado Freud, por exemplo, que é um psicanalista, né? Em que ele coloca na sua visão sobre os impulsos que levam a gratificações. Então, ele reforça o seguinte, que alguns impulsos nos remetem à satisfação. Então, eu faço alguma coisa pensando em ser recompensado por aquela coisa. Só que isso não é consciente. Está muito associado às nossas necessidades não satisfeitas em momentos da nossa vida. Quando entra no Freud, e vocês devem ter aula de psicologia, né? Você tem necessidades associadas à sua infância. Né? E aí a gente acaba tendo alguns vícios, algumas coisas de consumo que a gente não entende bem por quê. E pode estar explicado lá na nossa infância, certo? Então, até um experimento, um curso que eu fiz, praticava o experimento, ou citava, você pega duas crianças que são gêmeas, nasceram na mesma família, têm a mesma idade, minutos de diferença de vida, e à medida que vai passando o tempo, esses dois irmãos e irmãs, vão se distanciando, vão tendo atitudes diferentes. E aí, como é que se explica isso? Um exemplo que é dado é,
A criança chorou à noite, a mãe, preocupada, acorda, fala, pô, tá com fome, ou não sabe o que tem. Aí tá com fome. Vai lá e prepara uma mamadeira, né, e dá para a criança tomar, ou oferece o peito. A criança mama, fica calminha, dorme. Na cabeça da mãe, a criança está feliz. O problema foi resolvido. Acaba de dormir a primeira, acorda a segunda, chorando. A mãe, já com a experiência de que é fome, vai lá e coloca uma mamadeira na boca da outra criança. A outra criança esperneia, chora mais e a mãe fica desesperada, fala, e agora? Na cabeça da primeira criança, ela estava realmente com fome, a mãe deu de comer, ela falou, poxa, o mundo é maravilhoso. Eu estava com fome, chorei, minha mãe me deu o que comer, beleza. A outra criança chorou, mas está com dor de barriga. E a mãe deu de mamar para ela. Essa criança vai ter uma experiência negativa, porque ela está com dor, e ao invés de dar uma solução para a dor dela, deram leite para ela. Então, os dois nasceram, foram criados iguais, mas essas diferenças de percepção, principalmente durante o período em que você não consegue expressar suas necessidades, né? Por isso que o Freud fala lá da primeira infância, né? Porque você ainda não está falando, você não sabe dizer ainda o que você precisa. Então as pessoas tomam as decisões sem saber bem que caminho seguir, né? Então, essa criança que quando estava com fome chorou e foi atendida, pode ter um pensamento lá no futuro do seguinte, ó, quando eu quiser alguma coisa, eu choro, eu faço manha, porque as pessoas me agradam. Então é isso a visão do que eu faço algumas coisas pensando em gratificações. Tá? As fontes motivadoras não são óbvias. As razões para o comportamento de compra podem estar sendo influenciadas por questões relacionadas às suas frustrações e dificuldades pessoais. Tá certo? Então eu ia na escola, né? Até eu acabei de ver um filme italiano, chama My Brilliant Friend. É uma série no HBO. São duas meninas que estão na escola fundamental, no básico lá, e uma é brilhante. Aprendeu a ler e escrever sozinha. Quando foi para a escola, para ser alfabetizada, ela já sabia ler. E uma outra era muito dedicada. A história toda se passa nessa situação. E aí acontece coisas no comportamento daquela menina muito inteligente que você começa a analisar e ver, poxa, a única explicação está no seguinte, quando chegou um determinado momento da escola, o que era sapateiro, não tinha nenhum conhecimento, é lá na história, se passa em 1940 e tanto, 50, ela parou de estudar. Abrir uma biblioteca na cidade, ela ganhou prêmio por ser a que mais leu, em segundo lugar ficou o irmão dela, em terceiro a irmã dela. Só que o irmão e a irmã nunca foram na biblioteca, ela usava o nome deles. Aquela amiga dela dedicada passou a ser a quarta em leitura de livros. Então ela tinha uma ânsia de aprender, mas não teve condição de continuar estudando. E a amiga, os pais, o pai era contínuo no fórum da cidade, né, auxiliar lá, e ele valorizava e fazia de tudo para a filha estudar. Né? Então, a história a trama vai se dando de uma
que tentava copiar a outra que teve oportunidades, às vezes até prejudicando a outra, né, meio com inveja da situação, e vai mostrando, e você vai lendo, vai assistindo o filme, são livros que se transformaram em filme, né, você vai vendo que a motivação dela para fazer todas aquelas besteiras, aquelas coisas que ela fazia contra os outros e tal, estava muito associada àquela frustração dela de não poder, sendo brilhante em termos de aprendizagem, né, e sedenta de conhecimento, não poder dar continuidade no processo por uma deficiência financeira da família, né? Até para comprar material, para não ter que trabalhar e poder estudar. Então, é explicado pelo modelo psicanalítico muita coisa que a gente vê necessidade dela de ter uma roupa cara, de ter joia e tal, enquanto a outra, vivendo com muito pouco, né, mas foi até o nível de universidade, se formou e tal, viajou, teve outras experiências, mas com uma vida regrada, sem dinheiro, mas com conhecimento. E a outra acabou casando com um cara rico da cidade, que dava tudo para ela, ela nunca valorizava porque ela queria aquilo que a outra tinha, que era poder ter conhecimento, né? Então isso é muito explicado pelo modelo psicanalítico. Coisas que você fala, pô, ela tem tudo, por que ela é assim? Porque está lá na mente dela várias frustrações que levam a comportamentos relacionados ao consumo. A implicação mais importante de marketing nesse modelo aqui é que os compradores são motivados tanto por aspectos simbólicos como funcionais do produto. O que quer dizer? Pô, eu não estou totalmente preocupado se aquela calça que eu estou comprando ela vai fazer a função dela de me proteger quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver fazendo alguma coisa. Porque o funcional é pequeno perto do simbólico, e o simbólico é subjetivo. Então eu posso estar comprando a calça muito mais caro porque tem uma marca famosa, porque um vizinho, um amigo comprou e tem mais dinheiro do que eu, e eu, para me equiparar a ele, eu tenho que comprar uma coisa simbólica para dizer, ó, eu não sou inferior a você não, também consigo ter o que você tem. Então, são motivações que estão no íntimo de cada pessoa. Sem considerar o modelo psicanalítico, os especialistas podem interpretar erroneamente as razões que levaram o comprador a escolher um produto ou serviço a despeito de outras opções. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que eu tenho que pensar, quando estou analisando o mercado, e tentar identificar nos diversos grupos que eu desejo atender, quais são os modelos que predominam. E eu tenho que levar em consideração que aquela compra pode estar sendo influenciada por alguma coisa que está na mente de quem está comprando. Ok? O quinto modelo é o sociológico. Enquanto o psicanalítico está associado às frustrações que estão lá na mente, no cérebro da pessoa, guardado lá dentro, o modelo de aprendizagem está associado às boas decisões que eu tomei no passado, que me levam a tomar as decisões novamente. O modelo sociológico, ele postula que as necessidades e o comportamento do homem, das pessoas, são fortemente moldados, as necessidades e o comportamento, pelos grupos e forças sociais. O que é isso? Vocês fazem parte de um grupo de universitários e vão ter muitas decisões que vocês vão tomar de consumo associado a fazer parte desse grupo social.
Então, pô, se eu quiser ir numa festa junto com meus colegas de sala, eu tenho que ter o mesmo gosto musical que eles. Porque quando for num show, eu gosto de música clássica. Legal, você pode até ir no show, numa apresentação de música clássica, com seus pais, no conservatório que você estuda. Mas para fazer parte do grupo social que você faz parte, numa universidade, você vai ter que ir numa balada, vai ter que ir num sertanejo universitário, vai ter que ir num funk, vai ter que ir naquilo que o grupo define. E isso influencia tudo. Onde você mora, em que prédio você mora, em que condomínio de casas você mora, que carro você tem, que marca que você usa de roupa, de tênis, celular que você tem, tudo influenciado por aspectos sociais, né? Então, o desafio é determinar a influência e o comportamento relativo dessas diferentes fontes de influência social. Então, que compra que eu faço que é influenciado pelo meu vizinho? Que compra que eu faço que é influenciado pelo meu colega de sala, pelo meu colega de profissão? Ou predomina mais as minhas frustrações e o modelo aí é o psicanalítico? Ou a compra não é importante e eu estou sendo influenciado por uma experiência positiva que eu tive no passado, né? Então, por exemplo, tive o estímulo e comprei na internet. Deu tudo certo na data ou antes da data me entregaram, o produto era de qualidade, não tive nenhum problema. Joia, qual é a tendência? Eu comprar de novo na internet. Eu fiz a compra, atrasou, o meu cartão de crédito foi clonado e tal. Qual é a chance de eu voltar a comprar na internet? Mínima. É lá a aprendizagem. Quais são os aspectos que geram diferentes influências sociais? Então, a cultura, né? Então, os mais fundamentais, ou o mais fundamental dos desejos de uma pessoa está associado à cultura. Porém, a cultura é macro, existem subculturas, certo? Dentro da cultura macro tem lá minhas músicas preferidas, tem os filmes, tipo de filme preferido, programas de televisão, artistas, né? Então, isso são subculturas que acaba criando identificação das pessoas com os membros daqueles grupos, fazendo com que as pessoas tomem decisões em cima daquelas subculturas, que em alguns lugares se chama de tribos, né? A tribo dos tatuados, a tribo dos funkeiros, a tribo de não sei o quê. São subculturas dentro de uma cultura macro, conjuntos menores dentro de um conjunto maior. O outro são as classes sociais. Então, são subdivisões relativamente homogêneas e permanentes em uma sociedade, ordenadas com respeito a cada um e cujos membros compartilham os mesmos valores, estilo de vida, interesses e comportamentos. Então, hoje vocês fazem parte de uma classe social que tem algumas manias. Dependendo do tipo de vida profissional que vocês tiverem, ou do local onde vocês forem trabalhar, cidade que você for trabalhar, você vai criar outras amizades. E aí, por interesse de ser aceito naqueles outros grupos, você vai adquirir hábitos. E muitas vezes vai passar a ser um mitidinho, né? A pessoa foi morar em São Paulo e agora, quando vem para Taubaté, encontra os amigos daqui, não se entrosa mais. Ficou metido. O que é ficar metido? Você se adaptou a um outro padrão de vida
né? Em que as pessoas falam de cinema, de viagem, não ficam falando de falta de dinheiro porque está em dificuldade. É outro padrão. Você tem outro padrão social. E na cabeça das outras pessoas fala, pô, ficou metido, não se envolve mais com a gente. Que em certas situações, naquele filme que eu falei lá, apesar das meninas continuarem amigas o tempo todo, mas o tipo de comportamento de uma e de outra foi se separando. Porque enquanto uma frequentava a casa de intelectuais, pensava em coisas mais culturais, a outra estava pensando em comer o mais caro, ter a roupa, ter isso, ter aquilo, muito mais preocupada com o status do que ela estava comprando do que aquela classe social culturalmente mais evoluída. E tem os grupos de referência. Então, o que é o grupo de referência? O indivíduo é influenciado por vários pequenos grupos com os quais interage. Então, eu sou influenciado pelo clube que eu frequento, pelo grupo de amigos que eu tenho, pela faculdade que eu dou aula, pelo time de futebol que eu jogo, pelo tênis que eu pratico, que é outro perfil de pessoas. E esses grupos agem de três maneiras. A primeira é expõe as pessoas a comportamentos e estilo de vida alternativos. Então, olha e fala assim, poxa vida, olha que legal essa pessoa. Final de semana, tem um grupo, todos têm bicicleta e saem para andar de bicicleta, andam 40, 50, 100 quilômetros. Sem preocupação. Aí você fala, pô, quero entrar nesse grupo. Aí você fala, tem uma bicicleta lá em casa. Aí você pega a bicicleta e começa a andar com os caras e não consegue acompanhar. Aí você descobre que enquanto a sua bicicleta pesa 3, 4 quilos, 10 quilos, 20 quilos, sei lá, os caras estão andando de bicicleta que é uma pena. Daí você descobre que a bicicleta que o cara anda custa o valor de um carro, 50 mil reais, 100 mil reais. Você não entendia no início por que o pessoal andava 10, 15 pessoas de bicicleta e tinha um carro acompanhando. Aí você descobre que o carro que está acompanhando tem segurança, porque se pararem e roubarem a bicicleta, estão roubando um produto de 50, 100 mil reais. Então, olha, se expõe a comportamento e estilo de vida que você faça, falar, eu quero. Só quando você vai querer mesmo, você tem que ter condições de participar. Né? Outro, moto. Sábado, domingo, os caras vão, colocam aqueles equipamentos todos, pegam as motos e vão até Ubatuba. Você fala, pô, vou para Ubatuba, legal, vai passar o final de semana lá. Não, vai, chega lá, olha para Ubatuba e volta, porque o prazer daquele grupo é ir e voltar. Leva a estilo de vida diferente. Outros viajam todo final de semana, outros são jogadores, gostam de jogar carta e tal. Então, expõe as pessoas a comportamento. Outra forma é influenciam as atitudes e o conceito próprio da pessoa, dado o seu desejo de enquadrar. Então, esses grupos de referência, né, influenciam a minha atitude, porque se eu quiser fazer parte, eu tenho que seguir o que o grupo faz. Se eu não seguir aquilo, eu estou fora do grupo. E, por fim, esses grupos de referência criam pressão para a submissão. O que é isso? Você abre mão das suas convicções, né, para ser aceito no grupo. Então, você passa a fazer escolhas de produtos e marcas compatível com o grupo que você faz parte. Né? Então, o modelo sociológico tem isso, a influência do meio que você participa na sua vida, nas suas decisões. Então, vimos aprendizagem, boas e más experiências levam a repetir o processo. Psicanalítico são nossas frustrações, nossos desejos não satisfeitos. Sociológico,
o desejo de ser aceito num grupo, numa classe social, tal, me leva a ter atitudes compatíveis com aquele grupo. Modelo econômico. Esse é o modelo mais legal. Não. Ele é o mais, vamos dizer assim, prático. Esse modelo acredita que o consumidor segue o princípio da maximização da utilidade, agindo a fim de maximizar sua satisfação por meio da melhor relação custo-benefício. Então, poxa, eu ganho R$1.000. Como é que eu maximizo o benefício de R$1.000? Eu tenho que comer o básico. Então, vou fazer lá uma dieta que tem o básico, que é arroz e feijão, né? Que tem uma carne, que nem dá para ser muitas vezes todo dia, 2, 3 vezes por semana, legumes e tal, para diminuir custo, certo? E aí, com isso, eu controlo o meu gasto, uma parte daqueles R$1.000 que eu usar para comer. Tá? Ou, vamos supor que eu trabalho na cidade e eu vá comer em quilo. Então, lá no quilo, eu mesmo gostando, por exemplo, de carne que tem osso, eu fujo da carne que tem osso, porque eu pago por quilo, estou pagando osso. Então, eu falo, poxa, se eu gastar R$10 por dia, eu vou gastar R$200 no mês. Então, eu controlo o meu peso ali no prato para não ultrapassar os R$10, que daí eu sei que do R$1.000 eu vou gastar 200 com comida. Ah, mas me convidaram para ir comer naquele outro restaurante. Aí, a hora que eu abro o cardápio, um prato mais barato é R$30, tem mais 10% para o garçom, mais não sei o que. Geral, o que eu ia gastar em 3, 4 dias lá no meu quilinho, vou gastar numa refeição ali. Eu pulo fora. Porque eu estou tentando maximizar o meu custo-benefício. Eu vou comer do mesmo jeito, só que num eu estouro o meu orçamento, no outro eu cumpro o meu orçamento. Vou comprar, né, um carro. Quanto eu tenho disponível? Tenho condições de dar 20 mil de entrada e pagar 1.000 por mês. Quanto tempo eu quero ficar pagando? Não dá para passar de 20 meses, 2 anos aí, então. Então, não dá para eu comprar um carro mais caro do que 40 mil, porque daí eu dou 20 de entrada, sobra 20 para pagar, tá certo? Se eu pagar 2 mil por mês, eu termino em 10 meses, só que tem juro. Então, eu vou pagar 1.000 e pouco por mês e vou pagar em 24 meses com juro e tal, 24 meses. Aí, o que eu vou fazer? Vou levantar as alternativas de carros que têm o preço até R$40.000. Aí eu vou ter a balança, compro um carro zero, sem opcionais, ou compro um carro já com certo número de anos de uso, 1, 2, 3 anos, com opcionais, né? Mais luxo e tal, mas só que ele já é usado. Eu decidi. Aí decidi, não vou comprar zero. Tá. Quais alternativas? Tem esse que custa 40, ele é mais feinho, tal, ou 38, 37, só que ele é mais feinho. A cor branca é 38, se quiser cor metálica já vai para 40 mil. Ele consome mais combustível, o preço que você consegue obter depois de 3 anos de uso para vender é menor do que aquele outro. Daí você vai comparando características para fazer a escolha que maximize o seu benefício em relação ao dinheiro que você tem disponível. Esse modelo sugere o seguinte, ó, quanto mais baixo for o preço do produto, maior é o número de vendas. Então é o seguinte, se eu conseguir vender mais barato, eu vou vender mais. Né? A gente olha e fala assim, Riachuelo, coloca uma blusa para vender por R$20, vende milhares.
A boutique da esquina coloca uma blusa com a mesma quantidade de tecido e tal, por R$ 1.000. Quantas blusinhas daquela ela vai vender? Poucas. Só que o ganho que ela tem por peça é muito maior. Então, o número de vendas está associado ao preço. Outra determinação aqui, quanto mais baixo o preço dos produtos substitutos, o que é isso? Eu vou comprar uma cerveja ou vou comprar um refrigerante. São coisas diferentes, né? Podia falar de duas alcoólicas. Quanto mais baixo for o preço do produto substituto, mais baixo vai ser minha venda. Porque a pessoa fala, poxa, a cerveja custa R$ 20. Eu tomo refrigerante e pago 5. Não, mas não é a mesma satisfação. Então, tá, cerveja custa R$ 20, uma dose de cachaça custa 4. Se o meu objetivo é dar bode, a cachaça vai dar tanto quanto a cerveja. Então, tem que tomar cuidado, porque se os meus produtos substitutos tiverem preço muito baixo, eu vou vender menos, porque muita gente vai correr atrás do produto mais barato. Isso vale para marcas também, porque eu não dei o primeiro exemplo, mas vou dar agora. Um produto substituto do celular Apple, que é iOS, é um celular que é modelo com o Android. Se o Android for muito mais barato do que o Apple, a tendência é que um pequeno grupo continue comprando o Apple, mas a maioria tende a comprar o mais barato. Certo? Então, pode ver que Apple e Samsung, que são os dois líderes de celulares no mercado, acabam tendo preços meio que próximos. Os outros já acabam perdendo um pouco em preço. Outra constatação: quanto mais baixo o preço de produtos complementares, tanto mais alto o número de vendas. Então, diferente do substituto, o que é o complementar? Complementar é o seguinte: eu comprei o iPhone, só que eu vou comprar o fone de ouvido dele, é caro para dedéu. Eu não sei se ela não tem iPhone. Eu vou pagar um app nele, é caro. Eu vou fazer um conserto nele, é caro. O que é o produto complementar? É isso. Então, quanto mais baixo é o preço dos complementares, a peça de reposição, o fone de ouvido, a capinha, mais eu vou vender. Porque quando a pessoa compra, ela fala assim, poxa, o complemento dessa compra, o que é? Carro, por exemplo. Comprei o carro de uma marca, é tabelado o preço da revisão. Você já sabe que você vai pagar com 10 mil quilômetros, vai gastar tanto, com 20 mil tanto, com 40 mil tanto, assim por diante. Da outra marca, é uma incógnita. Fala, puxa vida, eu comprei, o dia que eu for fazer revisão, os caras vão me esfolar. Eu procuro comprar o carro, que o produto complementar, por exemplo, assistência técnica é um produto complementar, é mais barato. Então, o substituto é um ou outro. Complementar é eu compro o produto e tem os agregados naquele produto. Quanto mais alta a renda real, dinheiro disponível no bolso das pessoas, tanto mais alto é o número de vendas daquele produto, em especial, desde que ele não seja um produto inferior. O que é isso? Eu não vou vender mais. Deixa eu pegar um exemplo aí. Mais o celular Xing Ling lá, uma marca sei lá qual, se a pessoa tem mais dinheiro, porque a pessoa que tem mais dinheiro tende a ser mais seletiva na hora de comprar. Então, se eu tiver mais dinheiro disponível,
eu vendo mais produtos, desde que esse produto meu seja compatível com aquele perfil de pessoas que tem dinheiro. Se o meu produto não tiver compatibilidade, a pessoa não vai comprar meu produto. Okay? E o último item aí, quanto mais altas as despesas com comunicações, tanto mais alto é o número de vendas. O que é isso aí? Seguinte, quanto mais eu estiver fazendo propaganda, falando do produto, onde ele tem disponível, as vantagens dele e tal, mais eu vou vender. Então, por isso que o marketing, né, principalmente de bens de consumo, tem um apelo muito forte da propaganda nos meios de comunicação de massa. Porque quanto mais bater na cabeça das pessoas que aquele produto é bom, que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, e a pessoa vai ter mais tendência de comprar mais produtos. Então, voltando, aprendizagem, as boas experiências e más definem recompras. Psicanalítico, minhas frustrações, aquilo que eu não consegui no passado, pode influenciar minhas compras hoje. Social, os grupos que eu faço parte definem meus consumos. Econômico, custo-benefício. Aquilo que com o mesmo dinheiro eu compro que me traz mais benefício, de forma lógica, é o que eu vou buscar. E o último deles é o modelo de hierarquia de necessidades que remete à teoria do Maslow, que nós acabamos de terminar hoje aí, né? Ou seja, a estrutura do Maslow fornece ao especialista em marketing um sistema útil para identificar as possíveis necessidades que um consumidor possa estar procurando satisfazer por meio da aquisição de um produto e explica como essas necessidades mudam através do tempo. Então, olha só, se hoje você está no terceiro semestre, segundo semestre da faculdade, e você está mais preocupado com a parte social e autoestima do que com a fisiológica e de segurança, né? De uma hora para outra, ou com o tempo, essa necessidade sua de comprar roupa de marca, ir em shows, ir em bares, sair com os amigos, vai mudar, certo? As compras são motivadas pelas necessidades não satisfeitas e irão representar a forma de estar mais próximo de passar para níveis mais elevados de necessidades. De necessidades. Certo? Nossa, quanto Henrique tem aqui. De necessidades. Então, olha só. As suas necessidades não satisfeitas estão direcionando suas atitudes na hora de comprar. É isso que o modelo da hierarquia das necessidades vai pregar. Qual é a grande sacada aqui? Você vai conseguir definir exato qual é o modelo que define a razão pela qual aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa compra um produto? Não. Por quê? Porque os modelos são para você ter uma indicação de quais modelos podem explicar aquele comportamento de consumo. Você não vai conseguir classificar e dizer, não, tenho certeza que é esse modelo. Não. Você vai falar assim, ó, aqui tem um viés de modelo psicanalítico, um viés de sociológico. Nesse produto aqui, nesse local aqui, tem uma influência séria do sociológico. Por exemplo, mora numa rua, de repente um vizinho compra um carro, o outro compra o carro igual, o outro compra igual, eu compro o carro igual. O que aconteceu? O modelo sociológico pesou. Agora, isso vai acontecer em todos os produtos que eu consumo? Não. Vai acontecer em todas as ruas? Não. Depende do grau de amizade que as pessoas têm, depende do que eu sei da vida das pessoas, então eu quero me comparar com ela. Tem várias razões para isso. Ok? Então, os objetivos de compra são explicados ou tentam ser explicados por esses 5 modelos. O
terceira resposta que eu preciso, então a primeira é o que o mercado compra. Nós acabamos de ver os 5 modelos que tentam explicar o porquê o mercado compra. A terceira resposta é quem compra? Como é que é a organização de compra do consumidor? Então, uma unidade de tomada de decisão de compra é um indivíduo, uma pessoa ou um grupo de indivíduos em um processo de tomada de decisão que compartilham de objetivo ou objetivos comuns e que dividem os riscos relativos à decisão. Então, olha só, eu sei o que compra, por que compra. Agora, como é que funciona isso? Então, você tem 5 papéis que o comprador pode exercer. Se eu estiver comprando para mim mesmo, eu posso exercer os 5 papéis. Dependendo, pode ser pessoas diferentes. Por quê? As atividades são iniciador, identificou a necessidade, sugeriu ou pensou na ideia de comprar o produto específico. Eu posso ter sugerido isso para o meu pai, por exemplo. Aí vai ter o influenciador, que explícita ou implicitamente exerce alguma influência sobre a decisão final. Então, por exemplo, minha mãe pode influenciar, falar, eu acho que não é hora da gente comprar isso não. Então eu iniciei, falei para meu pai, minha mãe escutou e falou, não é hora de gastar não. Ou o contrário, sugeri para minha mãe, faça uma viagem, vá para não sei para onde e tal, né? Aí meu pai fala, não é hora não, eu não quero viajar, tem outras prioridades. O decisor, que em última análise decide parcial ou totalmente a compra, se vai comprar, o que comprar, como comprar, quando e onde comprar. O comprador em si, que é quem efetivamente vai lá e entrega o dinheiro e pega o produto, e o usuário, que vai efetivamente usar. Então, olha só, dependendo do produto, você faz as 5 papéis. Dependendo, uma criança inicia a necessidade dizendo que furou o tênis dela e precisa de um novo. A mãe vai se preocupar em comprar, mas o pai vai definir o orçamento, ó. Não pode gastar mais do que tanto. A mãe leva a criança para escolher, tem 2 ou 3 modelos, a criança fica em dúvida, a mãe fala esse. Ou não é a hora de comprar, vão comprar só no começo do mês que vem, depois que seu pai receber. Vamos comprar na loja tal, onde eu posso fazer crediário, sei lá. Aí tem o comprador, que é essa mãe que foi lá e comprou. E o usuário é a criança que vai usar. Para cada produto, para cada situação familiar, vai ter um comportamento diferente. Outra característica é as características familiares. E aí foram definidas 4 tipos de família. As autônomas, em que as decisões de compra são tomadas por todos sem distinção de importância relativa. Tem hora que eu compro, tem hora que minha mulher compra, tem hora que meu filho compra, não tem muito essa predominância. Tem família em que a dominância está no marido, né? A mulher não trabalha, sei lá, e daí para tomar a decisão de compra, quem sabe se pode ou não, que é quem tem o orçamento na mão, o marido, ele toma a decisão. Dominância da esposa. O marido trabalha, a mulher trabalha, mas ele não se preocupa com isso, é a mulher que toma a decisão. O que vai comprar, quando e tal, ela toma a decisão. E a sincrética é quando o grupo é tão coeso que as decisões são tomadas em grupo, né? Alguns produtos, e aí varia, né? Tem coisa que fala assim, a compra do mês. Naquela família lá, a mãe que faz tudo. Na minha, por exemplo, minha mulher que faz tudo. Vamos comprar carro. A dominância é minha.
Tem influência dos outros? Tem, mas quem vai ver o dinheiro que tem disponível, tal, acaba sendo eu. Tem algumas decisões que são tomadas em grupo. Ah, vamos almoçar, jantar fora? Vamos. Onde nós vamos? Ah, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vamos comer pizza? Vamos. Que pizza vai ser? Vai ser essa. Tal. Então, tem coisas que vai para um lado, tem coisas que vai para o outro. Outra coisa que influencia, que até foi pergunta no início da aula aí, é o estágio do ciclo de vida familiar. Então, os pesquisadores encontraram esses 7 estágios aí. Então, você tem o primeiro, que é o solteiro, a pessoa jovem e solteira. Então, eu moro sozinho, sou independente, eu até moro em casa dos meus pais, mas eu sou independente, só moro e como lá e tal, aproveito minha mãe para lavar minha roupa, mas eu sou independente. Eu tenho um comportamento de venda, de compras. O casal recém-casado, que não tem filho, tem um comportamento de compra. Então, por exemplo, os dois trabalham, somam o dinheiro, então todo final de semana viaja, vai em restaurante, compra roupa. Por quê? Não tem um compromisso a não ser em viver. O ninho cheio 1 são casais jovens com filho em que o mais novo tem menos de 6 anos. O que é isso? Essa família aí vai ter um comportamento muito preocupado com o filho que é novo. E você vai ter aí 20 anos ou mais cuidando. Né? É um comportamento. Está muito associado àquela preocupação dos pais com o ser indefeso. O ninho cheio 2 já são casais jovens com filhos mais novo, com mais de 6 anos, com 6 ou mais anos. Ou seja, já vingou a criança, já é meio independente, já vai na escola sozinho, com a van e tal, volta, já tem uma certa independência, diminui a preocupação do casal com aquela preocupação do filho indefeso. Ninho cheio 3 são casais idosos, com mais idade, mas que têm filho dependente. Então, o casal já está com seus 40, 50 anos e tem filho que já tem uma certa idade, não é mais criança, né? Mas é dependente ainda, mora na casa. Certo? Aí vem o ninho vazio, que são os casais idosos sem filho vivendo com eles. Os filhos já cresceram, casaram, mudaram e o casal ficou sozinho lá. Vai ter outro comportamento de venda, de compras. E o último modelo são os sobreviventes solitários. O que é isso? Pessoas que nunca casaram, ficaram idosas, solteirões, né? Ou aqueles que ficaram remanescente do ninho vazio. Morreu o marido, a esposa ficou sozinha, ou morreu a esposa, o marido ficou sozinho. Então, para quem me perguntou no começo da aula aí, né, como que esse estágio do ciclo de vida influencia? Poxa, quando você tem um filho pequeno, você está mais preocupado em comprar para ele do que para você. Você meio que quando nasce filho, se abdica dos seus desejos, das suas coisas. Aquele casal casou, não tem filho, não tem um compromisso, todo final de semana vai comer fora, tal, gasta, viaja. Tem filho? Peraí. Agora eu tenho que comprar roupa para o filho, que não é barato, comida especial para o filho, tenho que estar pensando no futuro do filho, diminui aquele gasto desenfreado com outras coisas. Tanto que na Europa, por exemplo, uma das razões das famílias estarem diminuindo é que os casais não querem ter filho, ou têm filho muito velhos. Por quê? Porque ele vai ter a profissão dele, e daí com aquela profissão ele casa, tem facilidades, porque é tudo muito perto lá relativamente, então eles viajam todo final de semana, comem fora e tal, e ter filho vai ter que ter, além de gastos com o próprio filho, para você sair você tem que ter onde deixar. Para você viajar, tem certos lugares que não dá para levar criança pequena. Então a pessoa vai adiando ter filho
para quando tiver mais calmo e já não quiser viajar tanto mais. Daí é um problema, porque tem filho que, com uma idade tal, que o filho não vai ser filho, vai ser neto, né? Porque a pessoa já é velha e tem filho pequeno, certo? Casais, por exemplo, ninho vazio. Você já não tem mais preocupação de sustentar filho. Mas como você está ficando velho, o comportamento do ninho vazio nos Estados Unidos ou na Europa é diferente do Brasil. Na Europa, o ninho vazio é tranquilo. Eles vão viajar, vão fazer porque eles têm uma certa segurança de que eles conseguem sobreviver. No Brasil, É só eu sei que você vem mais meu fone. Não é uma praia mesmo, viu? Traíra. ó, tem alguém com o microfone aberto aí e tem gente falando no fundo. Beleza? Eu acho que provavelmente alguém que abriu a aula e foi fazer outra coisa e não está assistindo a aula nada e o irmãozinho menor foi lá bagunçar. O sobrevivente, né? Ó, o casal vazio, aí o ninho vazio. No Brasil, como não é tão bom a situação financeira de aposentado, os dois acabam sendo seguros com relação ao dinheiro, porque não sabe se vai precisar para uma emergência de saúde e tal. Agora, quando um dos dois morre, o remanescente já não tem que ficar preocupando mais com o outro. Ele só se preocupa com ele. Então ele passa a ter um comportamento de consumo diferente do comportamento de quando os dois estavam lá ainda. Então, os viúvos, viúvas, acabam sendo gastões com muito mais intensidade do que quando eles são casados e ainda são idosos, mas são casados ainda e têm um companheiro ou companheira, certo? Então, essa linha aí do estágio do ciclo de vida influenciando na organização de compra dos compradores, dos consumidores. O quarto item, enquanto eu falei de o que, objeto, por que, objetivos, 5 modelos, organização, quem participa do processo de compra, a operação de compra tem a ver com as atividades para se fazer a compra. Então, como é que eu compro? Então, tipos de situações de compra. Existe grande diferença entre comprar gêneros alimentícios, uma camisa ou um carro. A atitude que eu vou tomar para comprar comida é toda semana eu vou lá no supermercado, na feira, e compro o que é necessário para a semana. Uma ou duas vezes por mês eu vou no supermercado e compro o que eu preciso para o mês ou para a quinzena. Já é meio que compra padrão. Camisa, eu vou comprar quando eu tiver necessidade. Eu olho lá no meu guarda-roupa, as camisas já estão batidas, estão velhas, preciso trocar 2 ou 3 ali, vou comprar 2 ou 3 camisas. Carro, tempo de vida útil, tá dando muita manutenção, tal, tem um apelo mercadológico de estar falando esse carro é mais bonito, mais isso, mais aquilo, comportamentos diferentes. Então, eles podem ser influenciados por 3 comportamentos. Comportamento de ação, de reação rotineira. São os artigos baratos adquiridos frequentemente, né? Então, quem tem carro sabe que uma vez por semana, sei lá, tem que abastecer. É frequente. Comida, como eu falei, toda semana vai na feira, todo mês vai no supermercado. Todo dia, para quem gosta muito, todo dia vai na padaria comprar pão. Tem outra situação que é solução de problemas limitados, que é a compra mais complexa, requer maior busca de informações e comparação entre os produtos, né? E a solução, e nesse caso, é o que é? Eu vou escolher dentro de coisas que eu conheço. Então, eu vou comprar
o celular A ou B? Eu vou buscar informações e vou escolher um deles. O problema é limitado, porque eu não tenho que ter conhecimento profundo para tomar decisão. Agora, tem os problemas amplos, que é uma compra complexa em que eu desconheço os critérios. Então, por exemplo, nós temos jornalistas aqui na turma, e a pessoa gostou da aula de foto, fala, pô, vou fazer fotojornalismo, né? Aí, você vai comprar uma câmera profissional. Pô, qual é a melhor? Como que eu escolho? Vocês estão fazendo curso de foto, o professor dá os critérios lá para você escolher as melhores marcas. Nunca assisti a aula, não sei o que tanto que ele dá nisso. Mas imagine um leigo, eu fiquei velho, vou me autorrealizar. Eu sempre quis tirar foto, nunca fiz uma foto de qualidade e tal. Agora eu aposentei, tenho tempo, vou comprar uma máquina legal. Que máquina eu compro? Onde eu pesquiso? Que marca é melhor? Que lente é melhor? O que eu tenho que ver de angular, sei lá o que, eu não conheço. Então eu tenho compras rotineiras, solução de problema limitado em que eu tenho conhecimentos e problemas amplos que eu não tenho, até para pesquisar eu tenho dificuldade. Muitas vezes eu tenho que buscar um consultor para me ajudar, né? Porque eu não conheço sobre o tema, como vocês, né? Vou comprar uma câmera, não sei direito qual, não me deram todas as informações. Você vai atrás de quem? Dos professores de fotojornalismo, de foto, ou até algum amigo que você conheça numa área de fotografia, você vai lá perguntar para ele qual a máquina que ele recomenda que você compre. Você vai fazer uma consulta. A estrutura de decisão de compra. Comprar o produto A ou destinar o recurso para outra classe de produto. Existe um conceito que chama pocket share, que tem o market share, é a participação de mercado. Pocket share é o seguinte, pocket é carteira, é bolso. Qual é a minha participação no bolso da pessoa? Quanto que o meu produto representa na disponibilidade de dinheiro que aquela pessoa tem? Por quê? Porque muitas vezes eu não estou concorrendo com produtos da mesma categoria. Eu estou concorrendo com outros produtos. Então eu falo assim, ó, vou oferecer celular para fulano. Aquele fulano vai decidir se ele vai comprar celular ou se ele vai pôr comida na casa dele. Porque o dinheiro que ele tem é limitado, ele tem que decidir onde ele vai colocar o dinheiro. Então, primeira decisão de compra é, compro esse produto ou compro aquele? Pago a faculdade, vou fazer um curso superior ou vou investir o que eu tenho em comprar um terreno porque eu quero construir um ponto comercial, montar uma lojinha ou fazer uma casa, casar, sei lá. O dinheiro que você tem é um. Você vai decidir se vai comprar uma coisa ou outra. Né? Decisão relativa às características que serão relevantes na escolha do modelo. Já decidi, vou comprar celular. Então, vou escolher quais são as funcionalidades que melhor me atendem para escolher dentre os disponíveis. Decisão relativa à marca. Eu tenho preferência pela marca tal e compro tudo daquela marca. Brastemp, teve uma época no Brasil que Brastemp era o suprassumo de tudo que era eletrodoméstico, linha branca, geladeira, fogão, essas coisas. Abriu o mercado, outros produtos entraram, diminuiu esse poder. Mas tem marcas que são definidas. Onde comprar? Que tipo de varejista? Vou no shopping, vou na loja da cidade, vou no especialista, vou nas lojas de diversos. Onde? E qual loja específica? Outra decisão, qual a quantidade que eu vou comprar? Eu vou fazer compra de supermercado para o mês
para a quinzena, para a semana, ou os itens mais pesados eu compro para 2 meses, por exemplo, arroz que não estraga, sei lá, e outros eu compro para 15 dias, outro eu compro para uma semana, verduras se compra para uma semana. Quando devo efetuar essa compra? Quando eu vou comprar roupa para o inverno? Vou comprar de imediato, a hora que começa a soltar a nova coleção de inverno, que é caro, ou vou esperar, uso no início do inverno as roupas velhas e espero mais para o final que começa a promoção, abaixo o preço e compro? Sei lá. E qual a forma de pagamento mais adequada para a minha disponibilidade de recursos? Então, olha só, 7 decisões num processo de compra. Quando eu vou fazer uma compra, ou quando alguém vai fazer uma compra, passa por esses 7 tipos de decisão que tem que ser tomada. A operação de compra também tem um estágio do processo de compra, que é despertar da necessidade. Pô, vi que estou precisando comprar um sapato novo. Eu não tenho sapato para ir em festa, por exemplo. Ou o sapato que eu uso para trabalhar está machucando meu pé, ou já a sola dele desgastou, preciso comprar outro. Segunda etapa é procurar informações. Que sapato que tem, onde tem, quanto custa mais ou menos. Porque antes de eu ir na loja, tem que saber mais ou menos quanto custa, para saber se eu vou ter dinheiro para pagar. Então, eu vou procurar informações. Aí eu vou lá, ver em loco as informações e tal. Ou hoje, pela internet, eu vejo muita coisa. Avalio as informações, em cima daqueles 5 modelos lá, um deles ou mais de um vai influenciar para eu tomar a decisão do qual produto eu vou comprar. Decidi pela compra, e aí eu tenho o sentimento pós-compra. Eu comprei, eu vou ficar satisfeito ou insatisfeito. Eu sempre faço uma brincadeira nesse caso, né? Que é, por exemplo, o celular é sempre uma coisa interessante, porque toda hora tem novidade. E aí a marca tal lá soltou o novo celular, o S não sei quanto da Samsung, ou o Apple número tal, sei lá qual, né? iPhone 10, 20, 30, sei lá. Aí você está sendo estimulado a sempre querer o mais moderno, porque ele tem aquela funcionalidade, a câmera agora é melhor, tem 3 câmeras, tem não sei o quê, o som de alta fidelidade, pá, 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 pá. Aí você vai estimulado pelo desejo de ter o celular. Aí você fala assim, vou lá na loja, chega lá, 6 mil reais, 7 mil reais, fala, puta merda, não dá não, o meu tá tão bonzinho. Só que você ficou com aquele desejo. Passa um mês, você passa na loja, tá lá ainda 5, 6 mil. Não dá. Passa 6 meses, você passa na loja, poxa, caiu para 3 mil. Pô, tá começando a ficar perto. Para quem ia ser 6 mil, 3 agora é uma vantagem. Passa mais uns 2, 3 meses, tá lá, R$ 1.500 em 10 vezes e tal. Promoção. Aí você fala, agora eu vou encarar. Entra na loja, pede o celular, que era o seu desejo, nem vê o que tem a mais, fala que era aquele, faz lá o crediário no cartão, sei lá, em 10 vezes, sai com o celular. Sai contentinho. Consegui comprar o que eu queria. Primeiro sentimento é de vitória, conseguiu adquirir aquilo desejado. Aí você chega na faculdade, senta do lado daquele seu amigo, da sua amiga, e aí coloca o celular em cima da mesa, daí um não presta atenção, o outro presta, um chega e fala, poxa, você comprou o celular X, não sei o quê? Ah, comprei, beleza. Pô, que legal, hein? Ele é bom? Ah, daí você fica empolgado, vai mostrar o celular e tal, daí, ah, legal.
Aí chega um outro do lado e fala assim, ah, legal, hein? Pena que já saiu a versão N. E que vem com isso, 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 isso. Pronto. Seu sentimento pós-compra foi o seguinte, você acabou de comprar, tem 10 parcelas para pagar e descobre que o seu celular não é mais o melhor disponível no mercado. Então, por quê? Porque esse conceito de obsolescência programada é justamente criar essa situação de satisfação incompleta. Você satisfez o seu desejo, descobre que já não é mais aquele o produto que você queria, porque tem um outro que é melhor. E daí você vai ficar 10 meses pagando e sonhando em ter aquele outro, que quando você for ter acesso a ele, já soltaram um outro. E aí sempre você está correndo atrás daquele produto que custa 5, 6 mil e que você consegue pagar 1.500 nele. Certo? Então, a operação de compra tem essas características. Ocasião da compra. Falta 2 para a gente encerrar a aula. Ocasião da compra pelo consumidor. Cada produto tem suas características que definem o momento de compra. Alguns produtos são de uso contínuo, outros são esporádicos. Outros produtos são especiais e sua aquisição está relacionada a alguma atividade específica da vida do comprador, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas consegue na vida inteira comprar uma casa para morar. Aquelas que conseguem, porque tem um grande número que não consegue comprar. Então, vê que eu comprar um produto, uma casa, tem um significado de importância, certo? Que a ocasião de compra é festejada. Conseguir o crédito para comprar uma casa. Fui sorteado para comprar uma casa. Sei lá. A ocasião de compra auxilia o especialista em marketing a entender com que frequência cada comprador irá procurar o produto ou serviço, de forma que se pode prever o número de vendas por dia, por semana, por mês, por ano. Né? Se eu compro uma vez na vida, poxa vida, eu vou ver o número de pessoas que podem comprar aquele produto e é o potencial de venda que existe. Se a pessoa compra todo dia, eu tenho o potencial do número de pessoas que podem comprar vezes 30 dias por mês, 360 dias por ano de vendas que eu posso fazer. Então, essa informação de ocasião de compra é importante para planejar o tamanho da minha operação. É importante também para decidir sobre se e que montante deverá ser investido no composto de marketing. Por quê? Dependendo do volume de quando as pessoas compram, eu vou investir. Por exemplo, datas especiais merecem atenção. As pessoas, por exemplo, no Natal, a empresa, normalmente, uma loja, vende 3, 4, 5 vezes o que ela vende em média no resto do ano, por mês. Natal equivale a 3, 4 meses de vendas. Poxa, então vou investir em propaganda, né? Porque naquela ocasião ali muita gente vai comprar. Aí tem Dia das Mães, Dia das Crianças, tem Páscoa, que é específico para chocolate, tem tal. São momentos, ocasiões criadas pelo mercado para que o vendedor se programe para ter produtos, porque naquele momento ele tira o atraso nas vendas dele. E o último item é o local onde a compra é realizada. Então, por que shopping center é um sucesso? Porque ele consegue, dentro do ambiente, com ar-condicionado, estacionamento, local para se alimentar, entreter, cinema e tal, boliche, ele coloca as lojas. Coloca a loja âncora. Então, você vai no shopping, você tem uma loja de eletrodoméstico, você vai tem loja de variedades, tipo Polishop, você tem uma pernambucana, você tem um supermercado e tal. Então, isso atrai pessoas para aquele ambiente
E com isso, você tendo loja naquele ambiente, as pessoas vão ser atraídas para ir para lá. Então, o local de compra tem essa influência. Eu monto uma loja na rua principal da cidade, onde passa 50 pessoas por minuto na porta, de tanto movimento que tem. Muito melhor do que eu montar aquela loja numa rua secundária que não passa ninguém. Só que o preço do aluguel também vai ser diferente daquela que passa muita gente, daquela que não passa ninguém. Só que você tem que pôr na balança o seguinte: se passa bastante gente na porta, eu tenho que gastar menos com propaganda. Gasto mais com vitrine, põe uma pessoa na porta para chamar atenção, tem aqueles palhaços que ficam na porta e tal. Já se você for para um local que não passa ninguém, você vai ter que fazer uma propaganda específica para a pessoa ir na sua loja. Então, os vendedores e compradores, ao longo do tempo, foram demonstrando onde as compras são mais adequadas para cada categoria de produto. Cabe ao especialista de marketing identificar quais são esses locais para direcionar sua distribuição de forma a maximizar as vendas. É corrente que determinados produtos são encontrados em shopping centers, outros em ruas com concentrações de lojistas, outros produtos em pontos próximos aos seus compradores. Existe o custo associado a isso, que eu já falei. O ponto melhor custa mais. Determinados produtos não são procurados em locais com grande volume, daí não vale a pena você ter um ponto caro, se não é o ponto que vai fazer a diferença, certo? Então, quando eu falo em mercado consumidor, eu tenho que responder a pergunta: o que, por quê, quem, como, onde e em que ocasião. Esse levantamento que eu faço vai me orientar na hora de desenvolver produtos e serviços compatíveis com a necessidade dos meus possíveis compradores. Ok? Então, falta aí 4 minutos para terminar. Vou abrir para eventuais perguntas, dúvidas, críticas que vocês tenham a fazer. Vocês têm 4 minutos para fazer perguntinhas. Quem tem perguntas? Professor, eu, Larissa, tenho uma pergunta que é em relação a uma pergunta que o senhor colocou no EVA, que é em relação ao tempo de satisfação do produto e a importância de compra. Eu consegui responder essa pergunta pela metade, que é em relação ao tempo de satisfação, que é em relação a se é tangível ou não. Só que a importância de compra, eu não sei classificar. Seria o que exatamente essa importância? São as duas classificações. Um deles, que é o tempo de satisfação, é se é um bem durável, não durável, um serviço. E a importância tem a ver se é um produto que eu vou comprar por conveniência, se é um bem comparável, se é um bem especial. Ah, entendi. Tá Tá? certo, professor. Obrigada. Aquele slide da aula passada que nós falamos sobre isso. Ok? Mais alguém tem pergunta? O WR abriu aqui. Quem é? O Washington. Vai lá, Washington. Fala. No finalzinho da aula aí que o senhor acabou de falar, o senhor falou o que, por quê, quando, e eu perdi a outra palavra que o senhor falou, que é para saber sobre o né, mercado que o senhor consumidor. Então, isso. na aula passada, nós vimos o que é o objeto de compra, que é essa classificação de bem durável, não durável, assim por diante. Uhum. Hoje nós vimos objetivo de compras, que é por quê. Por que a pessoa compra? Daí tem os 5 modelos que tentam explicar isso. Aí tem a organização de compra, que é quem faz a compra. Aí tem a operação de compra, que é como é feita a compra. Aí tem a ocasião em que a compra é feita, que é temporalmente quando que as pessoas compram aqueles produtos. E, por fim, responde a pergunta onde as pessoas compram, que é o local. É na loja do shopping, é na internet, é na rua tal. Onde é que compra esse produto? Entendeu? Tá bom. Muito obrigado, professor. Ok. Tem mais alguém? Professor, Ô, Sim. professor. uma questão. Ah, peraí. Pode falar. Deixa eu só falar rapidinho.
É só uma questão. Em relação a essas perguntas que a gente responde para o mercado, é em relação àqueles 6 Os? Em relação aos 6 Os. Ah, tá, entendi. Então, se você for ver, ó, objeto, objetivo, organização, operação, ocasião e onde. Professor, no modelo econômico, eu não Quem entendi, que está falando agora? é a Poliana. Eu não entendi o substituto. Eu entendi o complementar, né, que contribui no funcionamento do produto. Mas o substituto eu não entendi. É quando você tem um produto que você pode substituir por outro. Vamos ver na alimentação. Eu posso comprar picanha. Só que se a picanha estiver muito cara, eu posso comprar contrafilé no churrasco. Eu Sim. posso comprar patim, maminha. Então, o produto substituto é aquele que faz a mesma satisfação, certo? Com a Sim, diferença de que pode ter um gosto um pouco diferente, pode ter alguma coisa, mas ele substitui o outro. Entendeu? entendi. Mais alguma? Não? Ok. Então, falta. Não, acabou. 10h41. Vamos encerrar a aula e continuem lendo lá. Essa turma aqui está me deixando bem satisfeito, que tem assistido os vídeos, né? E gostei também que eu coloquei no Eva, nem avisei que coloquei, e vocês já estão respondendo as perguntas, já tem perguntas, dúvidas sobre as perguntas lá que estão no Eva, tá certo? Então, legal. Eu estou pensando num trabalho para a gente fazer para nota, e numa das próximas aulas eu devo passar, e estou pensando numa forma da gente fazer prova também. Então, repassem para os outros alunos da turma que deem uma boa estudada, que a gente deve fazer alguma provinha online aí rapidamente. Não devemos demorar muito, não. Só estou aprendendo como faz isso para a gente estar praticando, tá bom? Boa noite para todos. Até a próxima semana. Boa Boa noite, noite, até. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.